Oi, gente, a paz do Senhor. São 11 e pouca da noite, né, gente? E assim, eu tava tentando dormir, né, porque a minha rotina não é muito fácil. E ali, gente, eu não tava conseguindo, porque toda vez que eu tô com algo assim na cabeça, né, eu acabo perdendo o sono, não consigo dormir, e ali eu começo a ter tipo que uma conversa com o Senhor, né, acerca de algo que me turba, que está trazendo uma certa confusão na minha mente. E ali o Senhor ele começa a trazer, né, revelações na palavra, né, acerca de muitas coisas, e o Senhor veio trazendo e eu quero compartilhar com vocês, tá? A gente está vivendo uma época que muito está, né, eu não vou dizer uma frase, né, porque até mesmo a Bíblia diz, né, que a gente não deve julgar o nosso próximo, julgar os nossos irmãos. Só que as pessoas estão tomando esse não julgueis, gente, de uma forma errada, né, porque as pessoas estão querendo, né, algumas pessoas, né, não são todas, legalizar o pecado, né? As pessoas estão querendo legalizar o pecado, não estão mais aceitando o confronto da palavra, o confronto do evangelho. Então muitas pessoas estão querendo legalizar o pecado e estão usando o não julgueis. E a gente, né, eu como pregadora, Deus tem uma chamada na minha vida, e assim, às vezes Deus me dá uma palavra assim de exortação para me levar em determinados lugares. E ali eu vejo, né, conforme eu relatei aqui uma vez, né, que muitas pessoas não aceitam e fica com raiva de mim, fica dizendo que eu estou julgando, que eu estou apontando. E isso muitas das vezes traz pra gente que somos pregadores, que queremos perseverar, né, na santidade, falar sobre santidade, pregar contra o pecado, a gente sente, né, essa rejeição por parte das pessoas, e isso até mesmo mexe com a gente de uma tal forma que a gente fica perguntando para Deus: Senhor, será que eu estou pegando pesado demais? Será que é dessa forma que tem que ser dita? Será que eu não podia pegar mais leve? E até mesmo, né, a gente pensa às vezes em parar, em desistir, né? Bate aquele desânimo, aquele algo, né? Para que continuar? As pessoas não estão aceitando, enfim, é aquela luta, né, gente? E ali o Senhor, né, vem me trazendo esse negócio de julgamento, e assim conforme veio isso no meu coração, queria compartilhar aqui um versículo aqui em João 7, Evangelho de João 7, 24, que diz assim: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quando a Bíblia fala para a gente não julgar o outro, é quando a gente, na nossa vida, a gente pensa que nós somos perfeitos e que a gente não tem pecado. E quando a gente começa a apontar o erro do outro, mas não com a intenção de resgatar aquela pessoa, né? Mas com a intenção de condenar. Você vê em João capítulo 8, né, que é o próximo capítulo do que a gente leu aqui agora, você vai ver que aqueles homens pegaram aquela mulher em ato de adultério, e ali praticamente você não vê o homem que estava adulterando com ela, você só vê ela, né? Então ali eles pegam aquela mulher, arrasta ela até Jesus e começa ali, né, a questionar Jesus acerca do mandamento que Moisés havia dito sobre aqueles que fossem pegos em ato de adultério, que tinham que ser pedrejados até a morte. Então ali a intenção deles era usar aquela situação difícil, constrangedora daquela mulher para poder o quê? Pegar Jesus em alguma falha. Porque ali, quem estava querendo, a perseguição ali não era só na mulher, era também a Jesus. Então eles estavam perseguindo Jesus, estavam querendo ali o que? Bater de frente com o Senhor, estavam querendo constranger o Senhor. Eles não estavam aceitando
aquele crescimento, aquela expansão das palavras de Jesus, dos milagres, dos sinais que Jesus não estava querendo aceitar. Então eles começam a perseguir Jesus, querendo que Jesus fosse contra os mandamentos e ao mesmo tempo manchar que tipo a imagem de Jesus diante das pessoas, diante do povo, né? Então você vê que eles queriam matar aquela mulher apedrejada, né? Condenar ela à morte, sendo que tinha pessoas ali que tinham cometido pecados piores do que o dela talvez, ou menos pior, mas tudo para Deus é pecado, né? A gente tem a mania de falar assim, nossa, tem um pecadão e tem um pecadinho. Não, para Deus tudo é pecado, não tem pecado grande, não tem pecado médio, nem pecado pequeno. Então ali a intenção dele, gente, era condenar aquela mulher à morte, tá? Então assim, quando você fala do pecado de uma pessoa e você quer se achar melhor do que aquela pessoa, mais santo do que aquela pessoa, né? Você tem muitos crentes que acham que não tem defeito, que não tem falha, que ele já atingiu o nível máximo de santidade. A gente sabe que isso não é verdade, tá? A gente sabe que nós somos seres humanos e a gente falha a todo momento, em todo instante. Só, gente, que há o seguinte, eles queriam condenar aquela mulher, ou seja, eles não queriam que ela tivesse um perdão. Sendo que Jesus, a partir do momento que a pessoa se arrepende dos seus pecados, dos seus erros e quer mudar de vida, Jesus perdoa, Jesus purifica de todo o pecado e dá essa oportunidade à pessoa, né, de recomeçar. Então, aquelas pessoas que estavam ali para apedrejar aquela mulher adúltera, elas não tiveram misericórdia daquela mulher, elas não tiveram misericórdia da alma dela, mas eles queriam matá-la, né? Queria colocar um ponto final na vida dela. E Jesus, ele vem ensinar ao contrário, ele vem ensinar o que? O perdão, ele vem ensinar uma nova oportunidade, ele veio trazer mudança, transformação, porque todo ser humano se encontra na posição de pecador. Então, todo momento, Jesus ele está pronto para nos perdoar quando a gente se arrepende. Só que o que acontece? As pessoas estão pegando esse negócio de não julgueis e tá querendo legalizar o pecado, né? Tipo assim, a igreja agora, ela tá muito diferente do que a igreja de anos atrás. Porque antigamente, né, você que está assistindo esse vídeo, você que já é cristão já há 20, 30, 40 anos ou mais, né, você vai entender o que eu estou querendo falar aqui nesse vídeo. Eu vou postar uma parte no Face e o vídeo completo no meu canal do YouTube. Então você que está me assistindo, você que é neto de crente, você que é filho de crente, você deve lembrar, né, ou você que tem anos de igreja, que antigamente os pastores, quando alguém cometia um pecado na igreja, né, a pessoa tinha que ir lá na frente confessar o pecado e a pessoa ela recebia uma disciplina, ou seja, a pessoa ela passava pelo chamado banco, o famoso banco. Você vai ficar no banco, né? A pessoa ela não podia tomar a Santa Ceia, ela não podia louvar, ela não podia participar das atividades da igreja, ela não podia pregar. Ela tinha que ficar um tempo, né, determinado pelo pastor, pela igreja, para ela poder ficar no banco. Só que, gente, isso acontecia, né, conforme me veio, né, nessa noite, que isso era uma forma daqueles pastores proteger os seus obreiros, as suas ovelhas. Por quê? Quando uma pessoa peca, só quem já pecou, quem já caiu, que teve a experiência ruim da queda, sabe o que eu vou falar aqui agora. Quando você peca, automaticamente, quando você cai, né, numa transgressão, você já não tem mais força de buscar a Deus, você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue ler a Bíblia, porque a própria palavra diz que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Então há uma divisão, né? Não é porque Deus quer se separar de você ou Deus quer te abandonar, mas é porque o próprio pecado ele traz o que? Vergonha para a pessoa.
né? Constrangimento. Então a pessoa não tem mais força de buscar o Senhor. E, gente, isso é antigo, isso é lá desde o Jardim do Éden, né? Que quando Adão ele desobedece e come do fruto proibido, né? E Deus passeia pelo jardim e chama Adão, o que ele faz, gente? Ele se esconde. Por que ele se esconde? Porque ele se dá conta que agora ele não é inocente mais, que ele está nu. Então ele sente o quê? Vergonha. Então quando uma pessoa ela peca contra o Senhor, que ela transgride, que ela conhece a Bíblia e ela transgride, ela sente o quê? Culpa, ela sente vergonha, né? Ela se sente constrangida. Então ela não tem força mais de se aproximar de Deus. E a gente sabe que quando a gente não está orando, que a gente não está jejuando, não está lendo Bíblia, não está buscando ao Senhor, a gente está fraco espiritualmente. Então abre-se uma brecha no mundo espiritual, né? Então o inimigo ele tem mais facilidade de poder nos atacar, né? Então, por isso que muitos pastores antigamente, porque hoje é uma denominação e outra que ainda disciplina coloca no banco, não são todas mais, mas antigamente isso acontecia com mais frequência. Era uma forma de proteger a pessoa, não que o perdão do Senhor vinha em um mês de disciplina, ou 2, 3, um ano, sei lá quanto tempo, porque o perdão de Deus é instantâneo. Você pediu perdão ao Senhor, se arrependeu, pediu perdão, pronto, pum, você está perdoado. Só que esse tempo era dado pelos pastores para quê? Para você buscar mais, para você descer na famosa casa do oleiro, né? Para você se encher, para você ter força para superar a queda. Porque a queda, gente, não é fácil. Porque além de você sentir aquele peso da culpa, do constrangimento, da vergonha, você ainda tem que enfrentar o julgamento, que por mais que a gente pregue não julguei, as pessoas sempre vão julgar. Seja da igreja, os irmãos da igreja, seja as pessoas de fora, o que mais julga é as pessoas de fora. Porque as pessoas olham e falam assim, ué, mas fulano não era crente? Por que ele adulterou? Mas fulana não era crente, por que ela fornicou? Mas fulano não era crente, por que ele fez isso? Então, não é fácil, gente. A pessoa precisa de um tempo, né? Para poder se levantar, para poder se reerguer novamente, né? Para Deus poder tratar a pessoa de novo, tirar aquela sujeira, tirar, porque o pecado, gente, ele é como se fosse uma ferida, uma gangrena. Se ele não for tratado, ele vai só crescendo. É como se fosse um câncer, né? O câncer, ele precisa de um tratamento muito forte, né? Que é chamado radioterapia, quimioterapia, para poder ali matar aquele tumor, né, para poder desaparecer com aquele tumor. Então a mesma coisa é o pecado é um câncer da alma, então precisa de um tratamento forte, né? Precisa de um tratamento diferenciado para poder curar a pessoa daquilo ali, tirar a pessoa daquilo ali, daquela situação ali, né? Então muitas pessoas não aceitam esse negócio de disciplina, de banco, porque fala que o pastor está abafando, que o pastor está querendo matar, mas não é nada disso, gente. Pelo contrário, o pastor que ainda disciplina pessoas que pecam são homens de Deus, porque eles estão querendo proteger essas pessoas, né? Só que tem pastor que ele é bruto, né? Ele em vez de chegar, conversar, né, orientar a pessoa com paciência, com amor, com carinho, não. Ele disciplina a pessoa, às vezes a pessoa nem sabe que está disciplinada, aí a pessoa fica ali, não recebe oportunidade para nada, e aí a pessoa se sente o quê? Humilhado, e acaba saindo da igreja, se desviando, ou acaba indo para outro ministério, porque acha que está sendo abafado. Então você que é pastor, você que é um líder, você tem que ter essa estratégia do Senhor. Você tem que conversar, você tem que falar, irmão, é melhor para você ficar um tempo, irmão, é melhor para você ficar um tempo no Senhor, descer a casa do oleiro, pedir para Deus te restaurar, para que você esteja bem, porque Deus tem uma obra na sua vida. Então a gente sempre tem que falar com a pessoa que pecou, né?
que há esperança para ela. A gente não pode condenar a pessoa por aquele ato que ela cometeu, né? Porque enquanto há vida, há esperança. Então, se a pessoa está viva, Deus ainda pode libertar, curar e levantar e colocar ela de pé novamente. Então, o que a gente não pode fazer é o quê? É condenar a pessoa, dizer para ela que não tem mais jeito, que ela não é ninguém, que o que Deus tinha na vida dela não tem mais. Gente, não é nada disso. A gente tem que trazer a pessoa para o arrependimento. A gente tem que trazer a pessoa para o resgate, né? É como se Jesus ele deixasse as 99 e fosse atrás daquela o quê? Que se perdeu, né? Porque aquela é importante, eram 100 ovelhas, então se tem 99 está faltando uma e ele vai atrás. Então é isso que a gente tem que entender, né? Que aquela pessoa que está desviada, que caiu, ela tem jeito, que ela tem solução, que ela pode se levantar de novo e Deus continuar usando ela na sua obra em prol do crescimento do reino. Então, gente, é isso que eu quero explicar. Mas para você tratar pessoas que estão em pecado, é necessário pregar contra o pecado e pregar a verdade. E eu vou dizer para vocês, pregar a verdade não é julgar, tá? Não é julgar. Tira isso da sua cabeça. Ah, porque o irmão hoje pregou contra o adultério. Ah, tem um irmão lá na igreja que está no adultério. Poxa, a irmã estava julgando o irmão na pregação. Ai, não sei o quê. Gente, ninguém estava julgando ninguém. Era Deus que estava usando o seu profeta para repreender aquela pessoa que está no pecado, porque Deus quer salvar aquela alma. E não é passando a mão no pecado das pessoas que a gente vai ajudar essas pessoas a se curar. Elas precisam ser confrontadas com a palavra, com o evangelho. Evangelho é confronto. Se o evangelho não confronta eu, não confronta você, tem alguma coisa errada, querido, amado. Eu digo isso porque eu já estive em situações, e eu estou falando de mim, que eu estava pecando, que eu estava cometendo erros. E eu cheguei em determinadas igrejas, em determinados lugares, e Deus começou a usar as pessoas para me repreender. E eu não saí de lá revoltada com o pregador, revoltado com os irmãos, não, pelo contrário. Eu saí de lá pedindo perdão a Deus e falando, Senhor, me ajuda a melhorar. Então é isso que eu quero dizer aqui através desse vídeo. É necessário que seja pregada a verdade. Não estou falando para você julgar as pessoas pela aparência, pela roupa que a pessoa está usando. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para você julgar segundo a reta justiça. Você tem que entender uma coisa. Pecado não pode ser legalizado dentro da igreja. Pessoas que fumam, que bebem, que usam drogas, que se prostituem, não pode estar em cima de altar pregando. Não pode. Não é porque altar é só um monte de coisa, é só uma construção. Gente, isso é questão espiritual. A gente está numa guerra. Nós somos soldados de Cristo. A gente está num campo de batalha. E quando você está no campo de batalha, se você se ferir, você não pode mais lutar. Você tem que o quê? Ser o quê? Tratado. Você já deve ter assistido filmes de guerra. Você sabe muito bem que soldado, para ir para o campo de batalha, ele tem que estar bem. Mas chega lá no campo de batalha, ele é ferido. Às vezes ele perde um braço, ele perde uma mão, ele perde uma perna. Sempre naquela tropa ali tem um médico ou dois, porque ele faz ali o primeiro socorro. Mas aquele soldado que está ferido, ele tem que ser retirado do campo de batalha. Ele tem que ir para o hospital, né? Você viu nos filmes lá que você assistiu de guerra, aquele hospital, as enfermeiras, os médicos, aquele soldado chegando sem braço, sem perna, uns sem vida.
Então o soldado ferido, ele não pode estar no campo de batalha. E pecado é ferida, ferida mortal, que se não for tratado, vai matar a pessoa, tanto fisicamente como espiritualmente também. É por isso que você vê tanta gente desviada da igreja, porque talvez a pessoa estava ali pregando, profetizando, falando, mas não estava liberto, não estava transformado, estava com brecha. Aí o que aconteceu? O diabo veio, deu uma rasteira e agora a pessoa está lá no mundo e não tem força para voltar para a igreja. Então tudo, gente, a gente tem que analisar antes da gente sair falando por aí. Porque às vezes a gente toma uma ideia errada, contrária à palavra, e a gente acaba querendo até mesmo ensinar isso para as pessoas e está errado. Então a gente tem que combater o pecado. E outra coisa, a pessoa não tem condição de estar pregando, se está no pecado, não tem condição de pregar para os outros, de orar pelos outros. Você vê na Bíblia que aqueles homens foram expulsar os demônios no nome do Deus do apóstolo Paulo. Aí o que os demônios fizeram? Debocharam deles. Falou assim, ó, Paulo a gente conhece, o Deus de Paulo a gente conhece, mas e vocês, quem são? E debochou e agrediu eles. Porque eles estavam na carne, eram homens que não eram homens de Deus. Então, qual é o risco de você que está em pecado querer botar a mão em alguém e expulsar o demônio não vai sair porque você está com brecha, né? Ou então, pode acontecer, né, de você ser agredido, de você ser envergonhado. Então você precisa entender isso, você precisa ter essa noção. Poxa, eu estou numa guerra espiritual, não posso ter brecha. Eu não posso ter brecha. Eu tenho que fechar as brechas, eu tenho que vigiar. Eu já passei por disciplina na igreja. Eu sei que não é fácil, principalmente a gente que prega. A gente se sente o quê? Humilhado, mas é melhor a gente ficar um tempo ali se tratando para Deus nos exaltar depois, que a Bíblia fala que aqueles que a si mesmo se humilham será exaltado. Então, se você está no erro, se você não conseguiu ainda largar a prostituição, o adultério, o cigarro, a cachaça, seja lá qual for o seu vício, ou algo que é isso que está te acorrentando, vai indo na igreja, senta lá, escuta as pregações, Deus usar as pessoas no louvor, na oração, fica ali na humilhação, na dispensação, porque ali Deus está te tratando, Deus está te curando, Deus está te limpando. E eu já fui disciplinada na igreja e eu tenho a minha autodisciplina. Isso aqui, gente, é um testemunho pessoal. Quando eu não estou bem, porque às vezes a gente não está bem, a gente é ser humano, às vezes a gente não está bem. A gente está com muito estresse por causa do dia a dia. A gente está com crise na família, crise no casamento. Está acontecendo um monte de coisa, então a gente não está bem. Não sobe no altar para pregar, eu não subo. Se eu tiver agenda, eu cancelo. Quando tem oportunidade, não quero não. Gente, por quê? Porque eu vejo que eu não estou preparada, o meu vaso está rachado. Vaso rachado, vaso azeite. Você deve ter ouvido essa expressão uma vez na sua vida. Então é necessário a gente estar o quê? Em pé, a gente está inteiro na presença do Senhor. A gente não pode estar pela metade, a gente não pode estar rachado. Não, a gente tem que estar um vaso inteiro. E outra coisa que o Senhor me trouxe foi o exemplo de Sansão. Sansão, quando ele teve as suas tranças cortadas, o que aconteceu com Sansão? Aí Dalila falou, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Quando ele se levantou, que ele foi para enfrentar os filisteus, ele não teve força. Por quê? O Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Então o que os filisteus fizeram com ele? Prenderam ele, furaram os seus 2 olhos e levaram ele como escravo, como prisioneiro. Porque Sansão pecou.
Ele perdeu suas forças. Pecou, você perdeu suas forças. Você vai enfrentar como o inferno? Você vai enfrentar como? Se você não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue sentir a presença de Deus, o pecado fez a divisão entre você e Deus, e aí? Então é isso que a gente tem que entender. Eu não estou julgando ninguém. Pregador que fala para não subir no altar de qualquer maneira, não está julgando. A gente está querendo que as pessoas entendam a gravidade que é o mundo espiritual. E tem gente que não acredita, né? Só quem já passou por essa situação sabe o quanto que é difícil depois que você cai, você se levantar. É muito difícil, gente. Quase ninguém consegue. E eu vou dizer, eu vou dar um conselho. A melhor forma de você se levantar é você se humilhar na presença de Deus. Se humilha. Entendeu? Não queira se exaltar, dizer que você está certo. Dizer que você não me julga. Não me julga. É praticamente deixe-me pecar em paz. Esse não julguei está assim, deixe-me pecar em paz. Porque isso não tem base bíblica nenhuma, gente. Nós precisamos combater o pecado e levar as pessoas ao arrependimento, porque a porta é estreita, ela não passou por reforma, o caminho é estreito. Deus ainda requer santidade de nós, da sua igreja. Jesus vem buscar uma noiva pura. Jesus vem buscar uma noiva lavada e remida. Então a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que lutar todos os dias para a gente viver em santidade.